Olá, pessoal, bom dia! Vamos começando mais um dia da nossa reflexão. Cadê minhas lamparinas? Bora acordar, minha galera? Quem já tá aí acordado? Vou colocar o tema aqui da nossa reflexão de hoje, que é do capítulo 46. Um tema super propício. Trabalha servindo. E aí, vocês, como vocês estão aí no trabalho? Conta pra mim. Como é que estão os desafios no trabalho nesse momento aí de quarentena, do coronavírus? Mudou alguma coisa pra vocês? Comentem aí pra gente. Hoje nós vamos entrar então nesse item, que é o item 46 do livro Religião dos Espíritos. E antes de começar a leitura, eu vou passar bem rapidinho para vocês a programação dessa semana. Hoje estaremos no Home Office Espírita, às 9 horas. Então, conto com vocês lá. Bom dia, amiga espírita. Tudo bem, Flavinha? Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Sexta-feira estaremos no Somos Espiritismo, lá com Ed, às 19 horas. E no sábado a gente vai ter aí... Estaremos participando lá na web rádio Amor e Luz, das 10 às 11h30. E depois teremos a live ali com a Roseli e com o Edu, às 9 horas lá no nosso YouTube. Nós vamos falar de transição planetária e desses seres, desses espíritos que estão chegando agora, né, no nosso planeta. Então era um tema que foi sugerido, inclusive na caixinha de perguntas que eu abri há um tempinho atrás, perguntando para vocês quais eram os temas que vocês gostariam de ver lá na live da Roseli e do Edu no sábado. E a gente vai fazer esse tema aí, transição planetária e os espíritos que estão chegando. Então vai ser bem legal, conto com vocês aí, viu? Então esses eram os recadinhos gerais que eu ia passar. E hoje nós vamos falar sobre essa questão 46, que é uma reflexão a respeito da questão 676, da reunião pública do dia 26/6/59. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Bem-vindo, Aloísio. Bem-vindo, Beatriz. Vamos chegando, pessoal. Sejam muito bem-vindos para essa nossa reflexão de hoje. De iluminado para vocês. Então, vamos lá. A cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante para que aprendam a criar o bem, que lhe cria luminoso caminho para a glória da criação. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Assim como o relaxamento é ferrugem na enxada a benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo da alma em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Olha aí, então Emmanuel já faz a gente refletir logo de manhã a respeito da nossa condição, né? Da bênção do trabalho. Eu queria que vocês comentassem aí também como é que tá sendo trabalhar aí nessa época da quarentena, o que mudou para vocês, quais são esses desafios, né? E aqui ele fala dessa questão do repouso excessivo, quando a gente fica ali parado, né, por muito tempo, sem trabalho, o quanto isso, quando a gente fica nesse momento aí de inércia, o quanto isso nos prejudica como espíritos da nossa jornada evolutiva, né? E aí ele fala que o tempo vazio é flagelo da alma em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Ou seja, aquele tempo vazio, de alguma forma, está me prejudicando. Eu poderia estar usando essa energia, né, lamparinas, para uma coisa muito melhor, para irradiar essa energia para aqueles que estão à minha volta ali no local de trabalho, né, para fazer a diferença para essas pessoas que estão ali no nosso dia a dia. E quando a gente fica ali parado, ocioso, sem trabalhar essa energia toda, essa energia fica ali acumulada e vai fazendo mal pra gente. Então a gente precisa transferir essa energia positiva, né? Não há corrosivo da ociosidade que lhe possa resistir aos antídotos da ação. Não acredites desse modo no processo absoluto das circunstâncias adversas a se mostrarem constantes no eventos da marcha. Ou seja, essas circunstâncias adversas é aquelas que precisam ser trabalhadas, né? Então, se a gente fica aqui na inércia, será que eu vou estar trabalhando essas questões adversas?
Será que eu deveria estar de alguma forma aproveitando essa oportunidade do trabalho, dessas questões que surgem para mim no dia a dia, para trabalhar essas questões morais, né? Então ele traz assim: se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecido. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Oi, Catê, seja bem-vinda. Ó, Luísio, já chamando vocês aí para uma reflexão às 17h30. Bom dia, Luísio. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade. E aí, quando ele começa a falar dessas questões da injúria, da calúnia, da mágoa, e depois ele fala do obstáculo também. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição, o desembaraço, né, surgirá por lição. Ou seja, tudo isso que vai surgindo, né, ao longo da nossa jornada aí como trabalhadores, essa injúria, essa calúnia, essa mágoa e muitos obstáculos que surgem, são para o nosso aprimoramento, para que a gente possa de alguma forma ir nos melhorando, né, como espíritos nessa jornada aí de evolução. E a gente precisa ter muita fé nesse momento que nós estamos passando por determinadas situações, né, por esse momento de calúnia, de mágoa, de injúria, né? Quantos de nós nesse momento que a gente passa por essas questões, a gente acaba colocando, né, a responsabilidade na providência divina de: olha, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu não mereço, não deveria estar passando por tudo isso. Quando, na verdade, na maioria das vezes, nós que pedimos para passar por isso. Não é verdade? Então a gente tem que acreditar nessa providência divina, nessa oportunidade que Deus muitas vezes nos dá nesse momento do trabalho, com essas questões que surgem aí no nosso dia a dia, para que a gente consiga de alguma forma ir se melhorando, né? E aí ele coloca aqui: no trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. Olha que interessante essa frase, gente, eu vou repetir. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, ou seja, tem pessoas aí no seu trabalho que você tem dívidas do passado, então você está tendo a oportunidade de estar com eles novamente. As realizações do presente, ou seja, eu consigo de alguma forma me melhorar, me aperfeiçoar, ser uma pessoa melhor. E também obter créditos para o futuro. Então, quanto mais a gente puder ajudar as pessoas que estão à nossa volta no nosso ambiente profissional, nós vamos adquirindo aí créditos para o futuro, né? Então, muitas vezes, fazendo o bem para o outro, eu evito passar por determinadas coisas que eu deveria passar numa próxima encarnação. As realizações do presente e os créditos do futuro. E é ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Olha quanto aprendizado a gente tem no ambiente profissional, né? Quantos de nós aí aprendemos tanto com essas pessoas que estão ao nosso redor, descobrimos histórias diferentes. Eu gosto muito de dizer que no meu ambiente de trabalho eu não tenho só profissionais, né, que trabalham comigo, mas pessoas, né? Então a gente acaba conhecendo um pouquinho da vida de cada um. A gente convive muito mais com as pessoas do trabalho que muitas vezes no nosso ambiente familiar, né? Então, será que eu estou fazendo o melhor com essas pessoas que estão ao meu lado? Né? Será que eu estou deixando ali uma sementinha, plantando uma semente, ajudando essas pessoas? Se eu tiver uma condição, muitas vezes, profissional mais evoluída, será que eu estou puxando essas pessoas que estão começando agora para aprender, né? Trazendo aprendizado para elas? Ou o contrário, né? Muitos desses que estão começando agora nos ensinam tanto também. Né? A gente fala, caramba, olha esse ensinamento, olha quanto a gente troca, quanto a gente aprende, mesmo com essas pessoas que estão iniciando. Então é aproveitar esses momentos, essa riqueza dessa experiência, dessa troca que nós temos no ambiente profissional. E muitas vezes saem tantas amizades ali, né? Eu tenho ótimas lembranças de pessoas que passaram na minha vida profissional e que eu mantenho ainda como amigos, né? Então muitas pessoas
eu ainda mantenho o contato, né? A gente às vezes sai de uma determinada empresa e fala, ai, não vamos perder o contato. Quantas a gente também deixa de ter esse contato, mas a gente fica com aquela lembrança ali, né? Daqueles momentos tão felizes, pequenas coisas que aconteciam, né? Com aqueles nossos companheiros de trabalho. A Flavinha colocou aqui, ó, várias dívidas, todas foram embora. E só sobrou eu dos mais antigos. Deve ser dos mais antigos, né? Parece que pra mim a mensagem hoje é aí, Flavinha, tá vendo? Nada é por acaso, né? Caterine colocou aqui. Bom dia, Denis, seja bem-vindo. Isa, Antônio, todo mundo que tá chegando aí. Jenny Souza, Gabriel Santos, sejam bem-vindos. Camila Tosini, estaremos juntas, hein, Camila, no sábado. Pretinha, Renato, todo mundo que tá chegando aí, gente. Vocês já pararam pra avaliar isso, né? Quantas vezes a gente mantém algumas amizades aí na vida profissional, ou a gente deixa aquela vivência, aquela experiência pra alguém. Depois, passado muito tempo, você reencontra essa pessoa, né? E a pessoa fala, nossa, que bacana, amor. Lembra aquela época, assim, você fez isso, e eu achei ali que aquilo naquele momento fez tanta diferença pra mim, e às vezes a gente, sem perceber, a gente faz muitas coisas pra ajudar os outros ali no ambiente profissional, e a gente faz, né, de coração, assim, a gente não imagina o quanto a gente pode fazer a diferença naquele momento para determinada pessoa, né, determinado profissional. E aí quando a pessoa depois fala, nossa, amor, aquilo fez tanta diferença pra mim, ou você reconhecer aquelas pessoas que fizeram a diferença pra você em algum momento. Então tem pessoas que passaram aí na sua jornada profissional e que fizeram a diferença e você deixou de falar, de agradecer, de ter esse momento de gratidão. Nós falamos ontem, né, sobre decepções e ingratidões com a Raquel, foi maravilhosa a live ontem, ela super divertida. E eu fico pensando na gratidão, quantos de nós deixamos passar essa oportunidade de agradecer, né? Não só aqui no ambiente profissional, mas e no ambiente do estudo, né? Aqueles professores que fazem a diferença pra gente, alguns ensinamentos que eles trouxeram, que fez aquela frase, né, que ele soltou em determinado momento, que você fala, nossa, aquilo me inspirou tanto, né? Ou a atitude de alguém que você fala, nossa, olha que bacana, né? Quero chegar, eu quero ser esse profissional, porque pra mim ele é referência, né? Ou ela é referência. Então não deixem pra amanhã esse momento de agradecer ou de mandar uma mensagem pra essas pessoas que realmente fazem a diferença pra você. Muitas vezes a gente sai daquele ambiente profissional, muda de empresa, muda de emprego e a gente esquece de falar, mas nunca é tarde, né? Então mandem mensagem pra essas pessoas que fizeram a diferença pra vocês. Pergunta como é que você tá. Ai, tava aqui recordando e lembrando aquela época, né? Olha, era tão gostoso, lembra disso? Né? Olha como você foi importante nesse momento pra mim. Se não fosse você, talvez eu não estivesse aqui. A gente precisa ter gratidão por essas pessoas que passam pelo nosso caminho, né? Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. Movimento que aprisiona e atividade que liberta, atração para o abismo e impulso para o céu. E aí, gente, o que são essas atividades inferiores no mundo? O que a gente faz muitas vezes, aqueles trabalhos que não são tão dignos, né, no mundo, e que muitas vezes ao invés de nos acrescentar e nos elevar, eles estão nos rebaixando, né? Então, quantas coisas a gente pode estar fazendo e prejudicando alguém? Então é um trabalho muitas vezes para o mal, né? Imagina as pessoas que fabricam drogas, né? Ou que exploram pessoas nesse ambiente de trabalho, né? Escravizam pessoas no ambiente profissional. Então imagina aí quantas dívidas eles estão acumulando, né? Porque querendo ou não, eles, por mais que eles estejam ali pensando no interesse próprio, né? Nesse momento que eles estão trabalhando e criando muitas vezes essa dívida, eles não percebem, mas eles vão, né, de alguma forma tomar essa consciência só no momento que vai desencarnar. Então temos que ficar atentos com isso. Então ele traz assim, o egoísmo trabalha para si mesmo. A vaidade trabalha para a ilusão. A usura trabalha para a vizinhavre. Gente, essa palavra aqui eu tive que pesquisar porque eu não sabia realmente o que era. A usura trabalha para o azinhavre. Azinhavre nada mais é do que um corrosivo. Quando você tem uma lata ou algum metal que fica corrosivo, né?
que fica aquele lodinho, aquela coisinha verde, né, dentro de uma lata que oxida, é o azinhavre. Então a usura trabalha para o azinhavre. O vício trabalha para o lodo. A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A rebeldia trabalha para a violência. A cólera trabalha para a loucura. A crueldade trabalha para a queda. E o crime trabalha para a morte. Olha só, né? Se a gente for realmente trabalhar pensando em tudo isso, no egoísmo, na vaidade, na usura, no vício, na indisciplina. Quantos nós somos indisciplinados, rebeldes no trabalho, né? No pessimismo. Então eu vou trabalhar, mas eu não estou feliz. E aí eu começo a descontar nos outros, eu permaneço ali na empresa e prejudico os outros que estão querendo, né, fazer a empresa crescer, querendo desenvolver um determinado projeto dentro da empresa. E sempre tem aqueles pessimistas que querem prejudicar, que querem atrapalhar e não sai dali. Tá insatisfeito, muda, né? Se a gente não tá feliz no ambiente profissional, gente, não fiquem parados. Sejam a mudança, sejam a transformação de vocês. Não contamine aqueles que estão ali para o bem e que estão felizes, né? Que estão trabalhando ali para o desenvolvimento. Então, quantos de nós, muitas vezes, chegamos nesse momento de desânimo, de pessimismo, e a gente precisa repensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou feliz aqui? Será que eu não deveria buscar algo diferente? Só depende de nós, não vamos terceirizar essa culpa, né? A crueldade trabalha para queda e o crime trabalha para a morte. Olha só. Bem-vinda, Sheila, Rose, Dedé, muito bem-vindos. Todas essas monstruosidades no campo moral representam fruto amargo e venenoso de audiências da alma, com a inteligência das trevas no palácio deserto das horas perdidas. Ou seja, se eu ficar alimentando isso, essa insatisfação, esse pessimismo no meu ambiente profissional, eu estou só criando esse fruto amargo e esse veneno da audiência da alma. E quando a gente fala do veneno, não é para os outros. Apesar da gente também impactar os outros, esse veneno é para a gente. Nós estamos absorvendo esse veneno. Eu não estou feliz, eu começo de alguma forma a alimentar esse veneno em mim. A gente acha que quando a gente começa a ficar pessimista, a prejudicar as pessoas que estão ali à nossa volta no trabalho e elas que vão sentir isso, na verdade a gente está se prejudicando a si mesmo, né? E será que isso realmente é bom? E aí a gente precisa lembrar de uma frase de Jesus, né? Reconhece-te a árvore pelo fruto. Será que o fruto que eu estou gerando nessa minha árvore é o melhor fruto? Então as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que pessoa amarga, né? Que pessoa infeliz. Muitas vezes as pessoas não te conhecem, estão te vendo pela primeira vez no ambiente profissional e você tá ali pessimista, amargo, rebelde, nessa cólera, nessa angústia. E aí as pessoas olham e falam, nossa, Monique deve ser uma pessoa super pessimista, que pessoa pra baixo, né? Então é o fruto que eu estou gerando na minha árvore naquele momento. Então, se a gente implanta, né, a nossa sementinha e a gente começa de alguma forma a regar, né, a fazer diferente todo dia, e essa árvore começa a frutificar e a gente vê que tem um fruto benéfico para os outros, isso é transparente, as pessoas percebem, né? Então a gente consegue reconhecer o fruto pela árvore. Interessante, a árvore pelo fruto, né? Então é interessante essa analogia, né? Então, todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente por meio dele o espírito caminha na senda da ascensão, em harmonia com as leis de Deus. E aí, galera, vocês estão na inércia? Vocês estão aí trabalhando? Como é que tá essa fase aí de trabalho nessa época da quarentena? Tá fácil? Tá difícil? Vocês já se viram nessa situação de estar aí no pessimismo? Ou vocês estão conseguindo manter essa energia para cima? Acho que muitos de nós estamos oscilando, né? Tem momentos mais felizes, momentos mais down, e aí a gente vai, né, subindo e descendo aí.
mas a gente tem que ter essa esperança de a cada dia buscar energia nova, fazer diferente, saber que todos nós estamos passando por isso e as dificuldades aparecem aí no ambiente profissional para a maioria de todos, né? A maioria, todos ali estão passando pela mesma situação. Então, como é que a gente vai ser essa luz, essa lamparina que vai dar ânimo novo para as pessoas que estão à nossa volta no ambiente profissional? Né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente precisa ter esse olhar positivo, né? Esse olhar que transcende, né, os profissionais que estão ali ao nosso redor, para que em algum momento a gente seja a inspiração de alguém no ambiente profissional. Então é esse convite que eu venho fazer para vocês, sejamos nós aí essa pessoa, essa referência, né, essa pessoa iluminada, essa lamparina que está ali no ambiente profissional, muitas vezes trazendo luz em momentos como esse, que muitas vezes as empresas estão passando maior dificuldade, né, que a gente precisa se adaptar a novos modelos de trabalho, que a gente possa fazer a diferença e lá no futuro, quando você reencontrar essas pessoas que estiveram à sua volta, que muitas vezes a gente perde, né, esse contato ao longo do tempo, que elas olhem para você e falem, nossa, Monique, você foi tão importante naquele momento, lembra lá na quarentena, quando aconteceu tudo isso lá no nosso ambiente profissional e você conseguiu fazer a diferença na minha vida, né? E você falou uma palavra que eu precisava ouvir, eu tava num momento tão triste, difícil. E aí, gente, não é só ambiente profissional, nas atividades profissionais, mas aquelas pessoas que estão com você no ambiente profissional. A gente consegue perceber, se a gente tiver um olhar atento, a gente consegue perceber as pessoas que muitas vezes estão para baixo, que não estão num dia bom, e muitas vezes o problema não é profissional. Muitas vezes o problema é pessoal. E aí você tem aquele olhar de perguntar, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Você quer se abrir? Vamos lá tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos beber uma água? Vamos conversar? Às vezes é só isso que a pessoa tá esperando, né? Alguém que pare, que muitas vezes a gente tá ali no trabalho automatizado durante o dia, né? Na empresa, e a gente não consegue parar para observar as pessoas que estão à nossa volta. E você percebe, mesmo trabalhando de forma remota, você percebe pela voz que a pessoa tá diferente, que não tá tão animada, que tem alguma coisa errada. E aí, é aproveitar aquele momento entre uma reunião e outra e falar assim, vem aqui, fulano, vamos conversar, tá tudo bem? Não deixem de passar essa oportunidade. Porque às vezes a gente fala, eu percebi que ele não tava tão bem, mas depois eu falo, e aí passa. E é nesses momentos que nós precisamos dedicar, né, essa nossa luz, disparar essa nossa luz para essas pessoas que estão ao nosso redor. O Wilson tá colocando aqui, apenas ouvir. Rose colocou aqui, verdade, a gente ver o ser, né, aquela pessoa que tá ali, né, Rose? É exatamente isso. É só não pensar como profissional, né, gente? A gente muitas vezes fala, aquele é o profissional, uma pessoa que trabalha ali no meu time. Não, é um ser humano que tá ali, que tem as questões pessoais, e a gente tem que perguntar, gente, tá todo mundo bem? Vocês estão bem? Toda vez que eu entro numa reunião, né, com o meu time, eu falo, gente, tá todo mundo bem? A gente acha que às vezes essa pergunta pode ser, né, tá sendo automático. Não, é preocupação mesmo. A gente faz, ultimamente, né, por conta dessa questão de saber que as pessoas estão trabalhando remoto e muitas vezes estão distantes da família, né? Algumas não, graças a Deus, conseguiram, né, mesmo trabalhando remoto, conseguiram estar próximos da família, foram para o interior, foram para outras cidades para estar próximo da família, mas estão tendo também que se adaptar a essa nova realidade, né? Então a gente tem que perguntar, e aí, vocês estão bem? Como é que tá sendo, né, para vocês? Gente, olha, no final da reunião eu sempre falo, né? Tá todo mundo bem? Todo mundo falou. Se alguém não conseguiu falar, quiser falar comigo durante o dia, vamos pegar um horário aí pra gente conversar. Então é isso, a gente tem que intensificar esses momentos agora que a gente tá passando, dado esse momento que nós estamos passando, a gente tem que intensificar essa preocupação. Porque muitas vezes, por conta dessa distância física, fica mais difícil a gente perceber, né, quando a pessoa não tá bem. É mais fácil ocultar isso, né? E aí quando a gente vê, muitas vezes a gente tá com alguém aí passando por um processo de depressivo, uma crise de ansiedade, porque não se adaptou a esse novo formato de trabalho, né? A minha equipe mesmo tá trabalhando toda remoto, né? Todo mundo aí
o dia inteiro, gente, na frente de um computador. Então a gente tem que pensar nisso, pensar, e aí, gente, vocês estão fazendo minuto de pausa, né? Precisamos beber água, ir no banheiro, tomar um café, respirar. E aí a gente também se programa aqui para fazer um momento nosso aqui de, gente, vamos fazer uma reunião de momento de descontração. Então, se você não está fazendo isso com as pessoas no seu trabalho, você está nessa situação, nessa condição, façam isso. Isso com certeza vai fazer diferença para muitas pessoas que estão aí à sua volta. Gabi, minha querida, bom dia, acabei de te ver aqui. Como você tá aí nesse momento também da quarentena? Gente, acho que de forma geral, Emmanuel, né, dá um chacoalhão aqui na gente com essas reflexões, e eu acho que esse do Trabalho a Servindo foi muito auspicioso para esse momento que nós estamos passando agora, né? Então, vamos repensar essas nossas atitudes, essas nossas ações, se nós realmente estamos felizes no ambiente profissional que nós estamos contribuindo, nós estamos sendo contributivos. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar para vocês. E bora lá para mais um dia. Gente, 8 horas da manhã, amanhã estaremos com vocês novamente. Amanhã, deixa eu ver quem estará conosco. Olha, nunca faço isso, hein? Não conto normalmente quem vai estar, mas dessa vez eu vou contar porque a pessoa provavelmente está por aqui. Nossa amiga espírita estará amanhã fazendo uma reflexão com a gente, Flavinha. Conto com você amanhã, 8 horas. Quem não assistiu ontem, gente, a live com a Raquel, a gente falou sobre ingratidão e decepções. Como agir nesses momentos que nós somos aí iludidos, né? Ou passamos por determinada decepção na vida profissional, na vida familiar, na vida amorosa, nas amizades. Entrem aí no IGTV que tá salva a nossa live. Foi super divertido. Depois vocês assistem e essa daqui vai ficar gravada também aí no IGTV. Quem gostou, compartilhem, vai no aviãozinho aí, gente, compartilhem. É sempre importante passar essa mensagem para adiante, né, para aquelas pessoas que precisam ouvir. E muitas vezes a gente acha que a pessoa não precisa ouvir essa mensagem, quando a gente manda o que sai, né, que a gente sempre fala bastante aqui, sempre tem alguém que comentando, nossa, essa mensagem foi pra mim hoje. Flavinha falou isso, não foi, Flavinha? Que essa mensagem foi pra você, tá vendo? Então, muitas vezes a gente compartilha, manda aí no aviãozinho pra várias pessoas e de repente cai como uma luva pra alguém, tá bom? Então, um beijo grande, até amanhã, tchau, tchau.